aqui diante de Deus nesse culto. Irmãos, propósito, essa palavra ela é maravilhosa, ela traz uma alegria grande no nosso coração, né, Toniel? E falar sobre propósito é falar sobre aquilo que Deus tem para concretizar na nossa vida. E quando o Marcão citou essa campanha, realmente eu estava com outros projetos no coração, mas aí Deus assim direcionou a gente para estar aqui dentro desse tema. E Deus colocou esse tema para hoje, específico nesse início dessa campanha, sobre o processo do propósito. Tudo na nossa vida que a gente vive, existe um processo que a gente constrói. Se você, por exemplo, quer conquistar um carro, se você não tem um carro, ou mudar de carro, né, avançar, comprar um carro melhor, o que você vai fazer? Você vai trabalhar menos, vai dormir menos, vai trabalhar mais, vai dormir menos, para que você possa ter uma condição melhor, para alcançar esse propósito que você estabeleceu no seu coração. Com Deus não é diferente. Deus ele estabelece propósito, e quando a gente fala de propósito da palavra de Deus, a gente está falando de promessa. Então eu vou repetir isso para você gravar essa noite. Propósito na Bíblia diz respeito à promessa. Promessa na Bíblia diz respeito a propósito. Remete a uma coisa só, aquilo que Deus tem para fazer ainda nesse tempo sobre a nossa vida. E todo o propósito vai exigir um preço. Todo propósito vai exigir um preço. Agora preste atenção nisso que eu vou te falar. A maior dúvida no coração das pessoas do nosso meio, ou seja, dos crentes, do nosso meio das pessoas que estão na igreja, é quanto ao seu chamado. Será que eu realmente fui chamado para isso? Mas escute isso aqui não é só uma palavra de afirmação para o seu coração, isso é uma verdade bíblica sobre todos nós que aqui estamos. Você que está aqui presente nesse lugar e você que está acompanhando essa mensagem também. Nós fomos chamados para impactar e abençoar vidas. Aleluia por isso. Eu e você, todos somos chamados e estamos imbuídos nesse mesmo propósito de abençoar vida. Mas todo propósito da parte de Deus, ele vem com um preço. É igual a gente entrar numa loja de uma roupa, e a gente entra lá, escolhe uma roupa, ou vê uma roupa, e lá naquela roupa tem uma etiqueta. E quanto mais a marca é mais conhecida daquela roupa, maior vai ser o preço. Porque ela tem um valor, ela carrega em si uma marca. E às vezes muitas pessoas falam do chamado, falam do propósito, que é maravilhoso, né? Como eu disse, propósito diz respeito à promessa de Deus, mas esquecem-se de falar do preço, da renúncia que traz para viver o chamado, o propósito da parte de Deus. Eu não sei se já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo, na verdade acontece muitas vezes. A gente entra numa loja, pastor Luiz, e escolhe lá diversos itens daquela loja, diversas roupas ali que seja, ou enfim, do departamento da loja que você entrar. Aí a gente chega lá no caixa, e quando a gente vai somar ali no celular, a gente vê o valor que deu, aí a gente chega no atendente e fala assim para ele, ó, eu vou dar mais uma olhadinha ali para ver se eu encontro mais alguma coisa, daqui a pouco eu volto aqui. Até hoje aquele atendente está esperando a gente lá para voltar. É ou não é, irmão? É desse jeito. Ou então a gente calça um tênis ali, e eu me lembro uma vez um amigo meu que trabalhava numa loja de calçados lá em São Paulo, ele falava isso, né? Rapaz, o que eu estou esperando de gente na minha vida até hoje, gente que calçou e experimentou, vou só ali rapidinho, já volto, até hoje eu estou esperando essas pessoas. Porque quando a gente chegou na fila lá do caixa para realmente pagar, a gente fez um balanço do preço e viu que a gente não estava programado para pagar aquele preço. Bom, se eu for pagar esse preço aqui, eu posso até entrar em uma dívida, né, que eu não queria entrar. E a grande questão é assim na nossa vida, é assim no nosso chamado, é assim no propósito que Deus já estabeleceu, e eu queria que você entendesse isso aqui essa noite. Deus já estabeleceu um propósito sobre você, aleluia, aleluia. Deus já estabeleceu um propósito sobre você. Reafirma essa verdade no coração do seu irmão e me ajude a pregar aqui essa noite. Fala isso para ele. Deus já estabeleceu, pastor Luiz, Marcão, Ricardo, Deus já estabeleceu um propósito sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. E a grande verdade sobre propósito, chamado, é que a gente gosta muito como isso soa ao nosso coração. É maravilhoso como soa ser líder. É maravilhoso como soa a gente estar em destaque em algum lugar. É maravilhoso como soa a gente ser reconhecido como bênção na vida de outras pessoas. É maravilhoso como isso soa. Mas o problema é que as pessoas não estão preparadas para pagar o preço do propósito de Deus. E esse processo, que é o preço que a gente está falando, é o que vai levar a gente a viver a promessa de Deus. Porque, apesar de ser maravilhoso esse assunto, até que se cumpra, nós vamos ter que deixar muitas coisas que queríamos fazer, ou muitas coisas que nós queríamos carregar no caminho da nossa vida de lado, para a gente chegar aonde Deus estabeleceu.
Jesus é muito enfático em dizer isso no evangelho que Lucas escreve, capítulo 14, versículo 28 até o 30, se você quiser, você pode acompanhar comigo. 14 de Lucas, versículo 28 ao 30. Pois qual de vocês, essa é a parábola chamada construtor da torre, né? Pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Quando Jesus está falando essas palavras aqui, ele está dando ênfase ao que ele havia dito, inclusive no versículo 27, que a gente não leu. No versículo 27 ele diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo aqui em outras palavras? Meu filho, minha filha, você que está ouvindo as minhas palavras, pense bem antes de você quiser me seguir. Pense bem realmente antes de você falar para mim: olha, eu quero viver as suas promessas. Porque toda promessa vai exigir uma renúncia. Porque toda decisão que fizermos diante de Deus vai custar alguma coisa. Escute isso que eu vou te falar aqui agora. O seu chamado, o nosso chamado como igreja e no sentido individual, tem um preço para ser pago e ele é individual. Existe um preço em conjunto que nós pagamos enquanto igreja, né? E um deles é a oração, que a gente sempre bate aqui na tecla. Mas em um sentido individual existe um preço. E a minha pergunta para você é que essa noite eu queria que você perguntasse para o seu irmão isso: você checou o preço? Pergunte para ele aí: você checou o preço? Você checou o preço? A gente olha para a nossa igreja, né? E às vezes a gente está aí na rede social e eu sei que você segue outras igrejas, é normal. E às vezes a gente olha algumas igrejas cheias, né? E é maravilhoso. Igreja cheia é lindo, é maravilhoso. Mas existe um preço. A gente agora, inclusive, estava pagando esse preço, fazendo evangelismo aqui, digital, online, né? Maravilhoso. Existe um preço do evangelismo. Uma estrutura bem feita na igreja, poltronas para você sentar como você está sentado, um ar-condicionado, aquilo que a gente vai, inclusive, já começou, né? Porque já demos o start inicial aqui no nosso projeto de reestruturação da igreja. É maravilhoso, mas existe um preço da reforma. Existe um preço da construção que nós precisamos pagar. Um louvor, quando a gente vê um louvor bem ensaiado, bem ministrado, com unção, com graça de Deus, é maravilhoso, é lindo, mas existe um preço que o ministério de louvor paga. De jejum, de oração, de consagração, de ensaio, toda semana. Existe um preço. E assim é em todas as questões da nossa vida. Eu não sei se para você, inclusive, que é casado, né? Álbum de casamento é lindo. Bom, quer dizer, nem sempre é tão lindo assim um álbum de casamento, né, irmão? Porque a maioria de nós aqui que estamos casados, e principalmente se você já tem pelo menos mais de uma década, assim como eu já tenho de casamento, você melhorou bastante, né, irmão, deu do seu casamento até aqui, né? Graças a Deus que o tempo passou para você e para mim, né, irmão? Né, irmão? Aleluia por isso, né? Então, nem sempre o álbum de casamento vai ser lindo. Ser casado, aos olhos de muitas pessoas, inclusive, é o que uma frase diz aí, né? O solteiro está almejando para entrar dentro do casamento, né? Quem está no mundo, inclusive, diz essa frase de forma errada, que eu e você que estamos em Cristo não dizemos, né? Casamento, aqueles que estão de fora querem entrar e quem está dentro quer sair. Nós não, nós queremos continuar lá. Mas existe um preço para manter o casamento. É o preço de liberar o perdão todos os dias. É o preço de renunciar à nossa vontade, é o preço de abrir mão do nosso ego, é o preço de deixar o orgulho de lado. Existe um preço. E a minha pergunta para você, e a pergunta da parte de Deus é: você checou o preço do seu chamado? O problema, às vezes, de muitas pessoas que não conseguem viver a promessa de Deus, eu quero que você grave essa informação que eu vou te passar aqui agora. Você precisa entender isso aqui da parte de Deus. A grande questão é que muitas pessoas não chegam no propósito de Deus. Às vezes estão quase chegando, mas não chegam. É porque não fizeram um cálculo antes. Não visualizaram antes qual seria o preço a ser pago para chegar no propósito de Deus. E aí desistiram pelo caminho. Sabe, talvez o que tem mais faltado hoje em corações, nos nossos dias, é justamente a questão da visão. A gente até acredita, né? No fundo, a gente acredita. Deus tem uma promessa para minha casa. Deus tem uma promessa para minha empresa. Deus tem uma promessa para minha vida financeira. Deus tem, eu acredito. Mas lá no fundo, falta uma visão clara da onde que Deus quer levar a gente. E talvez sabe qual que é o motivo principal para faltar essa visão, irmãos? Falta desse livro aqui está dentro do seu coração. Porque aqui está revelada a palavra de Deus, que é a vontade expressa dele. Talvez tenha faltado uma visão clara de onde Deus quer te levar. É porque está faltando tempo para você gastar em meditação na palavra de Deus.
luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Não tem como eu querer, de alguma forma, em meus meios, em meu potencial, tentar enxergar aquilo que Deus vai fazer, se a palavra não estiver dentro de mim, não estiver internalizada. E a questão que tem separado muitas pessoas de viver a promessa de Deus, e essa noite é noite de romper, e eu profetizo isso aqui em nome de Jesus, impelido pela autoridade de Deus sobre a minha vida, em pessoas, em casamentos, em pessoas que estão aqui presentes. Deus vai liberar uma visão clara no seu coração aqui essa noite, em nome de Jesus. Você vai entender que tem um preço, mas que vale a pena. Vale a pena o preço, irmão. Vale a pena o preço do propósito que Deus tem para estabelecer sobre você. Sabe um grande exemplo disso na palavra de Deus? Davi, ele não visualizou o processo que seria passar por Golias, não. Ele viu além do processo. Ele viu o propósito de Deus que estava além de Golias. E qual que era o propósito de Deus para a vida de Davi? Se assentar no trono, ser rei, ser coroado como rei. Então ele consegue chegar até o objetivo que Deus já tinha estabelecido sobre ele, porque a visão dele estava clara. E é isso que Deus tem para liberar sobre você essa noite aqui, visão. E eu acho interessante, irmãos, na vida de Davi, é que enquanto todas as pessoas estavam correndo com medo, com receio de enfrentar Golias, o que Davi faz? Ninguém pode afrontar o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Eu não quero ser mais um. Inclusive essa, irmão, preciso que você preste atenção e grave isso aqui no seu coração. Essa é uma premissa diferencial para quem quer ser diferente e viver essa palavra que nós estamos trabalhando e vamos trabalhar o mês de agosto. Ser diferente. É a questão de não se deixar levar pelo momento. Eu preciso viver algo além. Eu não posso ser acomodado, irmão, em nome de Jesus. O que a palavra de Deus vai nos dizer sobre isso? Olha, desperta você que está dormindo, para que a luz de Deus resplandeça sobre você. Você tem que ser um inconformado nessa geração, irmão. Mas não é um inconformado de não se conformar com as bênçãos de Deus e ser grato. Não é nesse sentido que você está ouvindo aqui, não. É no sentido de viver algo além. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Se você quiser ser mais um, em meio aos 8 bilhões de pessoas que tem na terra, não faça nada. Seja um medíocre. Fique parado, assentado, estagnado. Você vai ser mais um no meio desse tanto de gente. E é fácil passar desapercebido no meio de uma multidão. É fácil. Às vezes até alguém que você conhece, você não vai conseguir perceber, porque tem muita gente. E se ele não estiver fazendo algo de notável ali, ele vai passar imperceptível. E essa questão tem levado muitos corações. Agora, irmãos, Deus nos chamou não para ser mais um aqui. Jesus vai ser enfático em dizer qual era o chamado dele. Eu chamei vocês para ser sal. E eu acho interessante, pastor Luiz, que uma das finalidades do sal não é só temperar o alimento. Eu acho interessante essa finalidade do sal, porque pega uma colher de sal, não precisa nem ser muito, e coloca sal na sua boca, o que você vai sentir? Fala para mim, igreja, o que você vai sentir quando você come sal? Sede na hora. O que Jesus disse que ele é? A água da vida. Você foi chamado para despertar sede nas pessoas. Irmão, acho que não tem muita gente aqui comigo não, porque senão você tinha dado glória a Deus aqui. Assim é em tudo na nossa vida. Na igreja, em um sentido da comunhão que Deus nos estabeleceu. Deus não te chamou para você ser mais um, para você ser um imperceptível, para ninguém notar a sua ausência. Eu penso que a situação talvez triste na vida de alguém é ser alguém que não faz diferença nenhuma. É alguém que é dispensável, alguém que não exerce uma influência. Escute isso que eu vou te falar. Se você quer viver algo sobrenatural, você precisa carregar isso no seu coração. Eu preciso ser diferente. E é diferente quem checa o preço e está disposto a fazer o que ninguém está disposto a fazer. Mas ninguém está orando, ninguém está consagrando, ninguém está indo atrás, ninguém está evangelizando, ninguém está contribuindo, mas eu vou ser diferente. A Bíblia nos apresenta, irmãos, muitas pessoas que checaram o preço e pagaram o preço do seu chamado. E eu queria nesses minutos que a gente tem aqui ainda falar sobre uma delas, que foi justamente Abraão, que checou o preço, fez o balanço do preço e viveu o propósito, viveu a promessa de Deus.
Mas grave isso, Deus sempre vai requerer alguma coisa para você viver o seu chamado. E a primeira lição que a gente tira na vida de Abraão é que nós vamos ter que abrir mão para viver o propósito de Deus do nosso projeto. Repita isso comigo, projeto. Para viver a promessa de Deus ou o propósito de Deus é necessário abrir mão do seu projeto. E isso vai custar viver, vai custar abrir mão do seu projeto pessoal. Eu sei que você, assim como eu lembro de várias vezes quando eu sonhava, quando eu chegar na idade avançada, né? Eu tinha vários sonhos. Na verdade, se eu tivesse feito todas as faculdades que eu sonhava em fazer, eu ia ficar acho que até os 60, 70 anos só fazendo faculdade sem parar, uma atrás da outra, né? Eu queria ser biólogo, queria ser cientista, matemática, geografia, história, filosofia, eu queria fazer todos os cursos. Mas eu acho que você sonhou, quando você era criança, né, em ser policial, em ser médico, enfim. Desde quando nós éramos crianças, nós fizemos muitos planos pessoais. Mas a grande questão é, o seu projeto, preste atenção nessa pergunta que eu vou fazer para você. O seu projeto é o projeto de Deus? Aquilo que você tem sonhado, aquilo que você mentalizou ao longo de toda a sua vida, até você chegar aqui, isso faz parte do propósito de Deus para a sua vida? Porque se você seguir o seu projeto pessoal, você pode até chegar lá, mas logo vai ruir, logo vai vir a queda, porque não faz parte daquilo que Deus estabeleceu para você. Você não irá ter paz e não será bem sucedido, porque não é aquilo que Deus estabeleceu para você. Quantos estão entendendo? Diga amém. Viver o propósito de Deus vai requerer abrir mão do seu projeto pessoal. Abraão tinha projetos pessoais. Com certeza Abraão tinha planos pessoais, mas ele precisava cumprir o propósito de Deus. No mesmo capítulo 14 de Lucas que a gente leu, versículo 25 e 26, a Bíblia vai dizer assim: ora, ia com ele, com Jesus, uma grande multidão, e vendo, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, ou seja, os seus projetos pessoais, não pode ser o meu discípulo. Jesus ele estava mostrando para a gente aqui uma diferença que eu considero ela até paradoxal, quer dizer, um contraste completo entre nós sermos fiéis aos nossos projetos e deixarmos a nossa fidelidade diante de Deus em relação aos projetos dele. Existe uma diferença entre sermos fiéis aos nossos projetos e a fidelidade que nós devemos ao propósito de Deus. Escute isso aqui, irmão. Você precisa sair com seu coração essa noite pedindo a Deus: Deus, me ajude a fazer o meu coração ter mais prazer no propósito que o Senhor estabeleceu do que nos meus projetos pessoais. Porque de nada vai valer para a sua vida, irmão, viver aquilo que você esquematizou, que você fez todo um esqueleto do seu projeto, mas se essa não for a vontade para você, não irá prosperar, não vai para frente. Você pode até por um tempo ter abundância na sua vida, mas não vai continuar crescendo. E eu vou te chamar para o contexto que Jesus está falando isso aqui de Lucas capítulo 14. Jesus está falando para os judeus. Judeu é descendente de quem, irmão? De Abraão. Eles mesmos consideravam né? Nós somos descendência de Abraão. E o judeu, em toda a sua arrogância, né? Ele achava que a vida deles já estava arranjada. Por eles naturalmente ser descendência de Abraão, eles já tinham um lugar no céu. Quer dizer, eu não preciso fazer mais nada, tem nenhum preço para me pagar, agora é só viver minha vida aqui da maneira que eu quiser, que eu vou chegar no céu. E aí Jesus vem falando sobre isso, tem um preço a ser pago. Uma prova disso, que eles se consideravam, né, essa descendência melhores do que todo mundo, está lá em João, capítulo 8, versículo 33. Jesus está falando inclusive daquele trecho, né? Se pois conhecereis a verdade vos libertará. Aí eles perguntam: como é que a gente vai ser liberto? Versículo 33. Nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como é que dizes tu, sereis livre? Aí Jesus vai replicar, versículo seguinte: todo o que comete pecado é servo do pecado. Mas o judeu, ele se achava no direito do céu. Aí Jesus está dizendo isso aqui em outras palavras: eu sei que vocês têm projetos baseados na família de vocês, que vocês são descendência realmente de Abraão. Eu sei que vocês construíram um sonho baseado de onde vocês vieram. Mas escute isso que Deus também diz para você essa noite: a sua vida só terá sentido se você abrir mão do seu projeto para cumprir o meu propósito. Sabe o que acontece, irmãos, nos nossos dias? Muitas pessoas em conflito consigo mesmas.
Pessoas com crise de diversas maneiras. Crise às vezes que vem no sentido da ansiedade, ou em relações passadas, de depressão e etc. Diversas crises que o ser humano está suscetível a passar. É justamente porque está onde Deus não chamou ele para estar. E aí as coisas estão até acontecendo, né? Está sendo abençoado financeiramente. E a nossa métrica, muitas vezes, para ver se Deus está conosco, é achar que nosso dinheiro está cheio de bolso. Desculpa, é que o nosso bolso está cheio de dinheiro. A gente usa isso como uma... Se eu estou sendo abençoado aqui materialmente, significa que Deus está comigo. Não. Isso não é uma métrica para a gente ver se Deus está com a gente. É lógico que é uma das. As coisas estão acontecendo e fluindo, mas nem sempre é esse caminho que Deus vai mostrar que está conosco. E a nossa vida só tem sentido se nós abrirmos mão do nosso projeto pessoal. E às vezes tem pessoas que carregam até uma frase seguinte: não, pastor, é porque Deus falou comigo, né? E às vezes eu fico até indagando, eu vou conversar com gente desse jeito: não, Deus falou comigo, né, pastor? Deus mostrou no meu coração que eu preciso fazer isso aqui e tal. E eu falo assim: Deus, aumenta a minha fé e minha intimidade com o Senhor, porque eu não ouço o Senhor desse tanto, né? Gente que ouve a Deus em todo momento, né, missionária Cris? Às vezes eu fico até me sentindo assim: meu Deus do céu, eu estou muito incrédulo, estou precisando orar muito mais, porque eu não consigo ouvir a voz de Deus esse tanto. Mas nem sempre o seu projeto pessoal vai ser o propósito de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque se todo projeto que a gente estabeleceu no nosso coração fosse o propósito que Deus estabeleceu no céu, a gente poderia ser Deus. Pronto, a gente é Deus, porque essa é a nossa vontade e acabou. Então grave essa primeira informação: para você viver o propósito de Deus, você vai ter que colocar na mesa, você vai ter que deixar de lado o seu projeto pessoal. O seu projeto pessoal. Sabe, irmãos, quando a gente olha lá para Abraão, na vida de Abraão que a gente está falando, Abraão teve um momento que Deus pede o filho dele como sacrifício. A gente conhece muito bem a história ali, eu não vou entrar em detalhes. Mas Abraão pega o filho dele, leva e coloca sobre o altar. Mas com certeza o projeto ali de Abraão não era sacrificar o único filho que ele tinha. Aquilo era promessa da parte de Deus, e ele naquele momento ali, ele já estava com a promessa concretizada, e ele estava colocando todo o sonho de vida dele para viver o propósito de Deus. Então não estava no projeto dele sacrificar Isaac, mas estava no propósito de Deus para testar a fé e a obediência de Abraão. Não estava. Talvez, trazendo para a forma prática em nossas vidas, não estava no seu projeto sair daquele relacionamento, ou sair daquele emprego, ou mudar daquela cidade, ou mudar uma situação na sua vida, mas estava no propósito de Deus. E às vezes a gente coloca uma interrogação muito grande: por que estava tudo tão bem? E de repente, toda a minha vida que eu tinha como verdadeiro acabou, ruiu. Mas não fazia parte daquilo que Deus tem para você, irmão. Porque Deus tem coisas muito maiores para realizar na sua vida. Quando eu olho para a minha vida aqui, eu, Brenda Teixeira de Oliveira, não estava no meu projeto pessoal ir, há pouco mais de 6 anos atrás, ir para Formosa, ficar lá só 2 anos e 3 meses, depois voltar para Goiânia. Mas estava no propósito de Deus. E se eu estou aqui hoje, inclusive, sendo bênção na sua vida, e os irmãos sendo muito bênção na minha vida também, é porque eu abri mão de um projeto pessoal para viver o propósito de Deus. Porque sempre para viver o propósito de Deus, vai nos custar abrir mão do nosso projeto pessoal. Sempre. E o primeiro projeto, irmãos, que Abraão tinha, era ser pai de uma grande nação. E ele talvez pensou que isso seria muito rápido, depois que Deus faz a promessa para ele ali. Só que o preço para ele ser pai, para ele viver o propósito nesse sentido, seria o tempo. A gente sabe que demorou 25 anos para ele ser pai. E talvez quando Abraão olhou para aquela promessa que Deus fala individualmente para ele, ele falou assim: não, daqui a pouco eu e Sara vai ser mãe, eu vou ser pai, vai estar tudo resolvido aqui. Talvez no seu olhar individual, assim como Deus já liberou promessas, seja em um sentido de alguém falar para você, seja uma palavra ministrada, ou então até você em uma leitura individual que Deus suscitou uma palavra no seu coração através da Bíblia Sagrada, você olhou e falou: não vai acontecer. Eu vou ser pai rapidamente, eu vou ser mãe, ou então o meu casamento vai sair dessa situação, a minha vida financeira vai transformar. E talvez você olhando na sua individualidade, já era para ter acontecido, já era para ter saído. Mas o seu chamado, o propósito que Deus tem para fazer na sua vida, vai custar o preço do tempo, irmãos.
Escute isso aqui, a gente é a geração mais ansiosa, se bem que a gente também não tem como fazer uma relação com outras gerações, porque a gente não passou por lá, mas naturalmente nós somos muito ansiosos. A gente tem uma dificuldade muito de grande em esperar as coisas acontecerem. Então você precisa entender isso aqui essa noite. O seu chamado, o seu propósito individual vai custar o preço do tempo. Mas a palavra de ordem da parte de Deus aqui: tenha calma, meu irmão. Eu estou trabalhando no tempo para te aperfeiçoar, para que você possa viver aquilo que eu vou fazer na sua vida. Você está entendendo o que Deus está falando para você aqui, irmão? Às vezes a gente ora para Deus, e eu já fiz essa oração, você também já fez. Senhor, mas eu já estou preparado, eu já estou pronto. Depois dessa dificuldade todinha que eu passei aqui, o que mais que eu posso passar? Eu já estou pronto, Deus, faz logo o que o Senhor falou que ia fazer. Cumpre logo a promessa. E como a gente pregava, inclusive aqui no domingo, né? Eu estou a ponto de desistir. E a gente fica baseado em uma condição, entendeu? A gente fala assim: Deus, se o Senhor fizer no meu tempo, aí eu vou abrir mão do meu projeto. Mas não é no seu tempo, irmão. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Porque o que Deus faz, o que faz Deus cumprir as promessas dele na nossa vida é justamente a vontade dele, a palavra dele. E você só vai viver a vontade dele se você abrir mão da sua vontade própria. E o tempo às vezes é muito caro para muitas pessoas. Mas escute isso que Deus vai falar para você. No tempo certo todas as coisas vão se encaminhar na sua vida. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. E o segundo projeto talvez de Abraão, além do tempo que ele passou de ser pai, era de ter o controle de toda a vida dele. A gente sabe que ali no momento da ansiedade de Abraão e de Sara, depois de 12 anos, Abraão já estava com 87 anos de idade. Ele recebe a promessa aos 75, aos 87 anos de idade, ele gera Ismael junto com uma das concubinas de Sara, né? Uma das servas de Sara, chamada Agar. Abraão e Sara naquele momento tentam estabelecer o controle de uma forma deles mesmos. A gente precisa fazer com que aconteça logo, porque o tempo já passou 12 anos. Já se passou desde que a última vez que Deus falou com a gente. E as coisas não estão acontecendo, então vamos fazer acontecer aqui do nosso jeito. E a pior condição que o homem pode entrar para acelerar com que o propósito de Deus se cumpra na sua vida é querer partir para o plano B. E o plano B diz respeito a um atalho, a um caminho mais curto. Mas escute, não tente colocar uma armadura ou viver algo que ainda você não está preparado para viver, porque você pode até viver, mas você vai perder, porque você ainda não está preparado. Esses dias para trás a gente falava sobre herança, sobre maturidade. Deus nunca vai colocar nas mãos de pessoas aquilo que ainda, para quem é criança, só para quem é adulto tem condição de administrar. Se você ainda é uma criança, alguém que está sendo desenvolvido, então tenha calma, Deus está trabalhando em você. E o preço para você chegar lá no propósito de Deus é abrir mão do controle. Talvez é justamente isso que está faltando para a sua vida, irmão. Você está querendo ter demais o controle da sua vida, e com Deus não é assim. E às vezes a gente entra justamente por esse caminho do plano B, que é mais curto, mas não faz a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Não faz. Mas escute isso aqui que eu vou te falar. Quem abre mão do controle na sua vida e entrega a Deus, vive a promessa de Deus. Aí você vai falar assim: pastor, mas é difícil porque eu não consigo ver. Como é que vai acontecer? Eu não estou conseguindo ver. E é difícil, a minha fé está tão fragilizada nesse momento que ela não me permite acreditar que vai acontecer. Então se eu parar aqui para realmente só esperar, as coisas não vão acontecer. Entenda o que eu vou falar aqui para você. Eu não estou falando para você ficar estagnado. Eu falava isso na introdução da mensagem. A gente precisa fazer o que ninguém faz para viver o que ninguém vive. Então a gente não pode ficar estagnado, não é nesse sentido. Mas nós precisamos entender que é preciso esperar em Deus. Porque eu vou repetir isso aqui. Deus tem sempre algo muito maior, muito melhor e mais excelente para realizar na sua vida. Sei que Deus está falando aqui com orações essa noite, irmãos. Que é preciso pessoas pegar tudo que você considera como importante. Isso aqui é o melhor para a minha casa, para o meu casamento, para a minha vida. E deixar na mão de Deus. Deixa nas mãos de Deus. Ele é quem luta por você. Marcão gosta de citar aquela passagem que o povo de Israel está encurralado e Deus fala para Israel naquele momento: olha, não vos preocupeis, nem ficais amedrontados, porque essa peleja
vocês não vão ter que lutar. Talvez se a guerra está muito pesada, a situação está difícil demais, sabe o que é? É que você que está lutando, você não deixou Deus fazer por você ainda. Abra mão, irmão, do controle da sua vida. Deixe na mão de Deus. Às vezes tem pessoas que estão escrevendo o seu projeto, né, o seu propósito de vida, em vez de escrever em um papel, que é mais fácil de rasgar e deixar de lado, está escrevendo em uma pedra. Não, agora está eternizado, né? Está numa pedra, não vou voltar atrás, é isso aqui e acabou. Não. Abra mão daquilo que você considera como mais importante na sua vida, porque Deus tem algo muito maior para fazer na sua vida. Você tem uma promessa, irmão, mas tem um processo para você cumprir. Eu gosto de sempre falar nesse sentido, trazendo da vida, porque nós temos um arquiteto. Escute isso aqui, você precisa ouvir essa noite. Você não é fruto somente de uma relação, de um casal que talvez lá no passado se conheceram e geraram você. Não, não, não. Alguém planejou o seu nascimento, irmão. Isso traz o valor imensurável que você tem para Deus. Agora, entenda essa frase que eu vou te falar aqui agora. Não tente construir o seu sonho sem antes consultar e sem estar na presença daquele que arquitetou a sua vida. Ele arquitetou você. Ele construiu você. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já tinha criado você. Aleluia, glória a Deus. Abra mão do seu projeto, para que a promessa de Deus e o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Em segundo lugar, para mim terminar, eu não vou falar todos os 3 itens que eu tinha separado, mas você vai ter que abrir mão do seu padrão. A gente, ao longo da vida, a gente vai adquirindo padrões de comportamento, padrões de relacionamento, de amizade. Mas a gente muitas vezes vai ter que abrir mão desses padrões até que o projeto de Deus, a promessa de Deus se cumpra. Porque a grande dificuldade das pessoas hoje é desapegar, né? Desapegar de relacionamentos, que muitas vezes são relacionamentos cancerígenos, que está matando você, que está te levando para o mau caminho, que está fazendo você fazer aquilo que você não faria se você estivesse na companhia de outras pessoas. E a gente reluta, né, em abrir mão de padrões que nós estabelecemos ao longo da nossa vida, de amizade, ou seja, qualquer padrão que a gente estabeleceu. A gente reluta em desapegar de pessoas, de coisas, de bens materiais que a gente conquistou na nossa vida. E é normal, porque a gente sabe o preço que foi para conquistar aquele bem, né? E é difícil para a gente arcar com esse preço, né? Meu Deus, vou ter que abrir mão disso aqui mesmo. Largar tudo isso aqui. Mas olha, quem quer viver o propósito de Deus tem que desapegar de algumas coisas na sua vida. E talvez alguns relacionamentos que você tem estabelecido, Deus está falando com você aqui nesse momento. É necessário você soltar as rédeas agora. É necessário você voltar de lado, porque essa pessoa, ela não está preparada para viver junto com você o que Deus vai levar você para viver. E na verdade ela está sendo um empecilho na sua vida. Ela está sendo um atraso na sua vida. Entenda o que Deus está falando com você aqui nesse momento, irmão. Aleluia. Abraão, ele estava com um padrão estabelecido na vida dele. Isaac já tinha nascido, a promessa de Deus já tinha se concretizado. E eu imagino ali, porque Abraão era um pai avô, 100 anos de idade, pai de uma criança, era um pai avô. Aí imagine você, todo o dengo que Abraão dava ali para Isaac, né? Todo o carinho, todo o amor, toda a consideração que Abraão tinha para com Isaac. Agora pense você no seu coração. Abraão teve que abrir mão de tudo isso para cumprir a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. E esse foi o preço que ele teve que pagar para viver o propósito de Deus, desapegar-se do padrão. Naquele momento ali que Deus pede Isaac para Abraão, era como se Deus dissesse assim para Abraão: Abraão, pega o padrão que você mais gosta, pega o único filho que você tem. Porque não adianta, irmãos, escute isso aqui que eu vou te falar agora. Não adianta a gente cumprir o propósito de Deus, mas se fizermos do jeito nosso. Escute isso que eu vou te falar. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Talvez é algum hábito que você precisa deixar. Talvez é alguma prática que você precisa deixar. Talvez é alguma ofensa, alguma amargura, alguma angústia que você carrega que alguém fez para você. 47 anos atrás alguém te ofendeu e até hoje você carrega isso no seu coração. Até hoje você não liberou essa pessoa da sua vida. Até hoje você carrega essa amargura dentro de você. Ah não, pastor, mas o que eu ouvi naquele dia, só eu sei o que eu passei, a ferida que foi aberta dentro de mim. Mas entenda, é necessário você abrir mão dos seus padrões. Dos seus padrões.
E enquanto você não se desapegar dessa raiva, dessa amargura, dessa amizade que eu tenho falado aqui, o propósito de Deus não vai se cumprir. Porque para você chegar no seu destino, naquilo que Deus já constituiu sobre você, irmão, você vai ter que correr riscos. E a gente não quer se desapegar das coisas que nós estabelecemos, porque a gente não quer correr risco. É um amigo grande demais, é uma amizade que, meu Deus, eu sinto tanta alegria nessa amizade. Fazendo isso aqui que eu faço na minha vida, pastor, esse emprego, imagine alguma coisa aí que seja um padrão que você já estabeleceu na sua vida. Eu não posso abrir mão disso aqui. Mas para você chegar no propósito que Deus estabeleceu na sua vida, você vai ter que abrir mão de algumas coisas e correr alguns riscos. Irmão, sem correr risco a gente não chega a lugar nenhum. É impossível. Isso é em tudo. E no sentido espiritual não é diferente. Se naquele momento ali Abraão não tivesse colocado Isaac em cima daquela pedra, ele não teria vivido o chamado da parte de Deus. Ele não teria sido considerado o pai da fé, amigo de Deus. Ele não teria sido pai de multidões. Deus não teria feito Isaac fértil, não. Só teria gerado Isaac e teria acabado por ali. Deus não volta em sua palavra, mas ele teria deixado de obedecer a Deus. E quem não faz a vontade de Deus não permanece. É assim que a palavra de Deus diz. Ele teria desobedecido a Deus. Mas Abraão abre mão do padrão dele para obedecer a Deus. E só vive o propósito de Deus quem obedece, irmão. Entende isso aqui? Entenda isso aqui essa noite. Só vive o propósito de Deus quem obedece. Sabe por quê? Obediência é uma questão de fé. Eu não preciso ver para crer. Eu sei quem me fez a promessa, e é por isso que eu obedeço independentemente do que Ele peça para eu deixar diante do altar. Será que tem alguém aqui nessa noite com um ato de fé? Só se você for levado, se você já está entendendo o que Deus está falando para você. Dizer assim, levantar uma das suas mãos e dizer: Pai, me ajude a deixar diante do altar do Senhor os padrões que muitas vezes eu nem tenho entendido que eu tenho estabelecido, mas que eu preciso deixar diante do seu altar e obedecer à voz do Senhor, porque eu quero abrir mão da minha vida, mas não quero abrir mão do propósito que o Senhor já estabeleceu sobre mim. Aleluia, aleluia. Tem um hino que diz inclusive, né? Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão da minha vida por ti. Porque quem entende, quem faz a promessa ou quem fez a promessa, tem uma convicção da sua chamada. E vai trocar o questionamento: por que que Deus está me requerendo Isaac? Por que que Deus está me requerendo esse padrão? Vai trocar esse questionamento por obediência. E Deus já falou tantas vezes no seu coração, meu irmão, minha irmã que está aqui, para você sair dessa companhia, sair dessa amizade. Eu tento sair desse assunto, mas estou voltando porque o Espírito Santo está direcionando assim. E você permanece nessa amizade, permanece nessa companhia. Deus tem muito maior, muito coisas extraordinárias para realizar para você, mas vai ter que abrir mão dos seus padrões. Recentemente, para mim terminar com essa palavra, o terceiro ponto aqui, talvez daria até para fazer uma outra mensagem, a gente deixa para uma outra situação, que era o terceiro tópico, que eu ia falar sobre abrir mão ainda dos nossos prazeres pessoais. Mas recentemente foi feita uma pesquisa em um instituto aí de ciência, dizendo que o ser humano, quando ele é submetido à pressão, qualquer tipo de pressão na sua vida, ele tem a tendência a restabelecer padrões antigos. Preste atenção nisso, porque isso pode ser o seu caso aqui essa noite, inclusive em termos de pecado. Quando a gente é submetido a alguma pressão, a gente tende a voltar àquilo que a gente já tinha deixado de lado. Por exemplo, um ex-alcoólatra, se ele tem uma pressão, alguma crise vem na sua vida, a primeira coisa que ele vai fazer para sair daquela pressão, até com algo do alívio, é voltar para aquela prática que ele não tinha mais. Um ex-drogado, da mesma forma, ele vai voltar para as drogas quando ele é submetido à pressão, a uma crise de ansiedade, a um temor no coração. É assim. Alguém que já tinha deixado o vício, né? Qualquer tipo de vício em um sentido de pecado carnal, essa pessoa vai voltar quando ela é submetida a uma pressão. Mas quem ouve a voz de Deus e obedece, essa pessoa é aperfeiçoada em uma nova vida. Ela passa a viver uma nova história que não é ela quem está construindo, mas é o próprio Criador do universo, que fez todas as coisas em perfeição. E se Ele faz em perfeição, Ele vai sustentar os meus passos, Ele vai me dar recursos necessários para eu abandonar os padrões passados. Fique de pé em nome de Jesus. Irmão, Deus ele só requer uma coisa na sua vida aqui nessa noite, a partir de hoje.
Deus requer que você troque o seu questionamento em sua obediência. Não basta saber qual é realmente o querer de Deus, saber qual é o propósito dele. É necessário abrirmos mão dos nossos padrões que estabelecemos. Olha, para que isso fique claro, conta-se uma história de um homem muito rico. Eu quero finalizar com essa analogia. E ele tinha um grande escritório e tinha um relógio, né? Muito caro. Como é que é aquela marca mesmo? É a Rolex, né? Um relógio muito caro e ele era edição única, né? Tinha pouquíssimas unidades mundo afora. E ele perdeu esse relógio dentro da sua sala, lá no seu escritório. Presta atenção nesse exemplo. E ele então convoca todos os seus funcionários para procurar, porque ele já tinha procurado por tudo e não achou. Não achou em lugar nenhum. Não sabia onde tinha ficado o relógio. Todos os funcionários entram lá, procuram e não conseguem encontrar o relógio daquele patrão, daquele homem muito rico ali. E em um determinado momento todos saem e entra um outro funcionário e fala assim: chefe, dá mais um minuto aqui dá mais um tempo aqui que eu vou procurar. Todos saíram, então ele fechou a porta, entra dentro da sala do chefe dele e começa a procurar ali. Passou poucos minutinhos, ele sai com o relógio na mão e todo mundo fica atônito assim: meu Deus, aí se tanto de gente tentou procurar e ninguém achou, você com poucos minutos conseguiu encontrar. Aí ele falou assim: é fácil, gente. Eu entrei lá dentro da sala do chefe, fechei a porta, fiquei em silêncio por alguns segundos e logo eu ouvi o tic-tac do relógio. Talvez para você entender qual que é o propósito que Deus tem na sua vida, está faltando você entrar dentro da sala do seu chefe, fechar as portas por algum minuto e ficar em silêncio para ouvir o tic-tac do relógio. Entenda, ter sensibilidade à voz de Deus. O que libera o seu caminho, eu disse isso aqui no domingo, não são palavras positivas direcionadas por outros homens, não. Por mais que sejam homens de Deus, o que libera o seu caminho e faz você cumprir o propósito de Deus, viver aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, é ouvir a voz do seu Pai. Curva a sua cabeça nesse momento em nome de Jesus. Talvez a voz do seu propósito, curva a sua cabeça. Eu quero que você entre nesse momento aqui em espírito de oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez a voz do seu propósito está falando com você todos os dias, como falou com pessoas aqui nessa noite, eu tenho certeza. E você não está escutando porque você não está em silêncio, você não está tirando tempo com o seu Pai. Tem muitas vozes que você tem dado mais importância do que a voz do seu Pai. Tem muitos momentos que você tem dado mais ouvido a conselhos de homens do que a voz do seu Pai. Existem muitos momentos que você tem mais buscado o conselho de pessoas do que a voz do seu Pai. Mas eu sei que o Espírito de Deus nos reúne aqui nessa noite para te dar percepção, para silenciar os ruídos externos e focar na voz que vem de Deus. Aleluia. Ô irmão, tem uma voz gritando dentro do seu coração aqui essa noite. Aleluia. Quando Samuel, com a sua cabeça curvada nesse momento, quando Samuel é chamado por Deus, Eli não ouve a voz de Deus chamando Samuel, e ele fica até sem entender o que estava acontecendo, porque Deus estava falando, era com Samuel e não era com Eli. Então entenda o que Deus vai falar com você aqui nesse momento. As pessoas vão até te chamar de louco, você está abrindo mão de tudo, você está perdendo o controle da sua vida, mas só você sabe a voz que está falando com você. Então não desista, não pare de caminhar, porque Deus já estabeleceu aonde você vai chegar. Você pode até se levantar para dizer assim: eu vou abrir mão, mas eu sei quem falou no meu coração. Eu entendi e estou em disposição para obedecer. A voz que está falando dentro de mim é o meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria que você louvasse a Deus com essa canção nesse momento.